Olá, eu sou Geraldo Gonçalves. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Estamos falando durante esses dias sobre o tema Cristão e o Mundo, baseado em João capítulo 17, de 15 a 18, onde está registrado a oração intercessória ou sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. No versículo 15, nós lemos que Jesus orou ao Pai, dizendo: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Já falamos desse tópico. Versículo 16, Jesus disse: Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. No versículo 17, Jesus disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já desenvolvemos esses tópicos nessa série de reflexões. E hoje, portanto, irei falar no versículo 18, o terceiro e último tópico desta pequena série de reflexões. E aqui vamos perceber o porquê da nossa permanência, da nossa estada nesse mundo, quando Jesus disse ao Pai: Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E no versículo 18 nós lemos assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. A primeira parte, então, assim como tu me enviaste ao mundo. Vamos dividir em duas partes este versículo. E aqui nós podemos perceber, ou vamos estar considerando, a vinda de Jesus ao mundo, por que ele veio ao mundo. Sabemos que Deus criou o homem para estar na sua presença, para servi-lo e adorá-lo. O homem não tinha pecado. Mas com a desobediência do primeiro casal no Éden, o pecado entrou no mundo. Então diz a Bíblia que nós todos nos tornamos pecadores. Então aí veio a necessidade de Deus enviar Jesus como o único que pode salvar o pecador, tirar-nos da perdição eterna, para participar das promessas benditas de uma morada celestial. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos conduzir ao Pai. E em João 3,16, o versículo central da Bíblia, que sempre mencionamos, nós vemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é bom lembrar que Deus enviou Jesus a este mundo, foi para salvar a humanidade, salvar a sua criatura, nós que estamos longe de Deus, distante de Deus, separados de Deus, portanto, por conta do pecado, conforme Isaías 59, e 2. Mas para que Jesus se manifestasse a nós, porque Jesus é Deus, que se manifestou a nós em forma de homem, foi preciso que ele nascesse, não é? Como nós conhecemos toda a história. E Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, exatamente está escrito, quando os anjos disseram aos magos, aos pastores, aliás: vos trago nova de grande alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e salvará o seu povo dos pecados dele. Então Jesus veio exatamente, nasceu, e aqui esteve nesse mundo com o propósito de ir até a cruz, como foi concluído a sua obra, não é? Foi até a cruz, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue remidor, foi sepultado, cumpriu a missão que Deus, o Pai, o havia enviado a fazer, não é? E podemos ler ainda Lucas 19, 10, onde nós encontramos Jesus na casa de Zaqueu, quando após Zaqueu confessar, reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua culpa, e Jesus então fala com Zaqueu: hoje houve salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar
porque se havia perdido. Jesus é a luz do mundo. E ele mesmo afirma, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas verão a luz da vida. Isaías registrou ainda que um povo que andava nas trevas raiou a luz da vida. Jesus, profetizado há 700 anos antes do seu nascimento, já falado, comentado ou escrito, pregado por Isaías, o profeta. Então, um povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, este é o motivo de Jesus ter sido enviado a este mundo. Veio exatamente para trazer salvação. Veio para trazer luz às trevas desse mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Esse mundo que está em trevas. Está no pecado. Longe de Deus. Precisando de ser alcançado pela salvação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele veio a este mundo. Mas a segunda parte do versículo, Jesus conclui. Na primeira parte ele diz que assim como o Pai o enviou ao mundo, ele também nos enviou ao mundo. Agora, qual a nossa missão como cristãos nesse mundo, até que Jesus venha nos buscar? Lemos em Mateus 28, 18 a 20, quando ele fala que aos seus apóstolos, toda a autoridade me foi me dada no céu e na terra, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, então, deu uma ordem para que os apóstolos, e esta foi estendida a nós, para pregar o seu evangelho, pregar esta palavra, esta mensagem de salvação através dele. Marcos capítulo 16, 15 também, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, portanto, será condenado. Atos capítulo 1, verso 8, ele falou o seguinte, falando da descida do Espírito Santo. Ele falou, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, enquanto neste mundo devemos ser testemunhas de Cristo, testemunhar do amor de Deus, falar do evangelho da salvação em Cristo. Nós somos, então, responsáveis para testemunhar do evangelho, testemunhar da pessoa de Cristo. Somos mensageiros de Deus para pregar o evangelho, para anunciar a salvação aos perdidos. Portanto, somos comissionados para ensinar a palavra de Deus àqueles que se convertem a Cristo. E Pedro, então, afirma em Atos 4 e 12, e não há salvação em nenhum outro, nem no céu nem na terra. Só Jesus pode salvar. E se você que assiste a esse vídeo ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu quero lhe convidar a, neste momento, ouvir e atender o convite de Jesus que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faça isso, seja também feliz para sempre, através da sua entrega à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe para que você possa tomar essa decisão e dar um passo de fé ao lado de Jesus. E a nós, queridos irmãos, continuemos firmes nesse mundo, sendo testemunhas, pregando a palavra, ensinando a palavra, cumprindo a nossa missão, como salvos por Cristo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.